Boa noite, meus amigos, minhas amigas que nos acompanham pela internet. Daremos hoje prosseguimento às palestras públicas promovidas pelo Centro Espírita Seara de Luz, em São José dos Campos, São Paulo. Hoje teremos a grata satisfação de contar com a colaboração do nosso amigo e trabalhador da casa, Joel Fairman, que trará reflexões a respeito do tema Lei da Conservação. Agradecemos já de antemão, querido Joel, pela sua contribuição e para darmos início aos nossos trabalhos, iremos iniciar com uma prece. Querido amigo Jesus, queridos irmãos espirituais que nos acompanham e nos inspiram em nossa jornada terrena, agradecemos por mais uma oportunidade de exposição de conteúdos evangélicos para todos os nossos irmãos, para que, Senhor, possamos entronizar essas divinas leis em nossos corações, buscando a prática, assim como Cristo já o fizera há mais de 2000 anos atrás. Agradecemos-te, Mestre, por todo o amparo, todas as bênçãos. Que a tua luz seja com todos nós e fica conosco, Senhor, para que possamos ter um melhor aproveitamento das lições que nos serão apresentadas. Fica conosco, querido amigo, e muita paz para todos nós. E que assim seja. E agora, iremos à palestra do nosso querido amigo Joel Fairman. Olá, amigos espíritas, eu sou Joel Fairman e estou aqui para esta exposição sobre uma das leis divinas que Allan Kardec nos trouxe através do Livro dos Espíritos. Lei esta que sempre foi muito importante e nos tempos atuais nos chamam mais ainda atenção para a sobrevivência e para a evolução dos seres humanos encarnados neste planeta, conhecido como Terra. Então, a palestra sobre a lei de conservação, do capítulo 5 do Livro dos Espíritos. E vamos abordar então o instinto de conservação, meios de conservação, gozo dos bens terrenos, o que é necessário e supérfluo, e privações voluntárias e mortificações. E começando com a pergunta 702 do Livro dos Espíritos, onde pergunta: é lei da natureza o instinto de conservação? A resposta dos Espíritos diz: sem dúvida, todos os seres vivos possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em alguns é puramente maquinal e raciocinado em outros. Então, no instinto de conservação, todos os seres da natureza foram criados por Deus e com instinto de conservação, tanto inconsciente quanto consciente, para que atinjam o objetivo de cada existência material, que é de se aperfeiçoar e evoluir. Todos têm necessidade de proteger a sua vida e a sua espécie. Tanto os animais, insetos que se desenvolvem com técnicas para capturar suas presas e se alimentarem. O nenê, que suga o leite materno automaticamente, e o homem maduro, que através dos instintos primitivos e da inteligência somada à moral, supre as suas necessidades básicas de sobrevivência. E na pergunta 703 do Livro dos Espíritos, com que fim
outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. E ainda sobre os meios de conservação, na pergunta 704, tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir? Certo, e se ele os não encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa é a razão por que faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil. O supérfluo nunca o é. Então, pessoal, Deus, através da inteligência absoluta, fornece todos os meios necessários para a sobrevivência dos seres, sendo que é necessário o bom uso da terra, para extrair apenas o necessário, deixando de lado o supérfluo, ou seja, devemos plantar, colher e extrair os frutos sem o exagero da ambição, característica da exploração desregrada, a que nossa sociedade vem praticando por todos estes anos terrestres. Como consequência, temos abundância de produtos em alguns lugares, cidades, estados, países, continentes, bem mal distribuídos, e escassez em outros, causando um desequilíbrio de sustento desigual de todos os seres vivos. A culpa está nas mãos dos homens, e não da natureza. A terra é como uma mãe maravilhosa, provedora de sustento, onde seus filhos da raça humana, egoístas muitas vezes, orgulhosos, materialistas, não sabem aproveitar de maneira fraternal. Devido à necessidade de poder, de posses, devido ao egoísmo, à falta de perseverança, pouca dedicação, impaciência, sem firmeza de propósito e de caridade cristã, as palavras buscai e achareis ficam sem sentido. O trabalho é fundamental para que consigamos colher frutos. A nossa sociedade, calcada em ideias extremas de materialismo, de posses, paixões, vicissitudes, digamos assim, o amor cego, o orgulho, vaidades, a dominação, poder, principalmente na exploração do homem pelo homem, geraram regimes de relações sociais imperfeitos, causando um desequilíbrio nocivo à lei de conservação. Assim, temos mais provas e expiações para acertar o nosso ritmo de evolução humana. Mas chegará um tempo que teremos um mundo feliz após a regeneração. Ainda bem, né? Em que a nossa sociedade estará em equilíbrio e não faltarão frutos e bens, por mais variados que sejam, pois a civilização moderna gera novas necessidades, principalmente em relação às tecnologias e às ciências avançadas que nosso intelecto humano desenvolve a cada dia. O progresso científico e material é benéfico, pois diminui o sofrimento físico das populações, como higiene pública, meios de transportes, comunicação, etc. O ser humano deve lembrar-se de globalizar não apenas o capital, mas sim os bens numa sociedade fraterna e solidária, através de atitudes filantrópicas e cristãs, né? Temos uns poucos exemplos de sociedade igualitária que funcionam em pequenos grupos ou comunidades,
como, por exemplo, os kibbutzim, que é o plural de kibbutz, que significa em hebraico reunião ou juntos, que são comunidades criadas no deserto de Israel nos idos de 1880, com a participação de imigrantes judeus russos, que, fugindo da perseguição russa aos judeus, chamados de pogroms, criaram cooperativas agrícolas na antiga Palestina, hoje o Estado de Israel, onde se originou o sionismo, que significa o retorno dos judeus a Sion, a terra prometida, né? Havia uma conotação religiosa, nacionalista e socialista que regiam as relações políticas e sociais. Todos trabalhavam e se alimentavam juntos, moravam em cabanas e atualmente em casas iguais. Os filhos estudavam nas mesmas escolas, se alimentavam do mesmo nível de comida e alimentação, e era o único meio de sobreviver às dificuldades do deserto, sendo que hoje em dia desenvolveram-se tanto que se tornaram um grande exemplo de sociedade igualitária, atraindo diversas pessoas de vários países, independente de religião. Mas este modelo de sociedade igualitária só é possível em pequenas comunidades, por enquanto. E pode-se dizer que a adversidade a que estavam submetidos impulsionou eles para uma união, um crescimento solidário. A evolução não dá saltos, e as dificuldades e desafios têm o seu propósito. Inclusive a própria natureza, com seus fenômenos destrutivos, que forçam a cooperação, a união, a ajuda mútua, como lição de caridade. Estamos avançando pouco a pouco no aperfeiçoamento de nós mesmos, como indivíduos e como coletividade. E na pergunta 705, pergunta assim: por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? E a resposta é que, ingrato, o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo, o que poderia ser aplicado no necessário. E sobre o gozo dos bens terrenos. Bom, devemos nos lembrar que o gozo dos bens terrenos é um direito de todos. Além dos alimentos, temos como fruto da terra a água potável, que é desperdiçada em regiões onde é abundante, como aqui no Brasil, por exemplo, ameaçando a escassez em futuro não muito distante, sendo que em outras regiões do planeta já é muito escassa. O futuro de boa parte da humanidade pode ser comprometido pela falta do mais básico dos bens, a água. O alerta é da ONU, que já traça um cenário atual bastante difícil. Mais de 1 bilhão de pessoas, cerca de 18% da população mundial, estão sem acesso a uma quantidade mínima de água de boa qualidade para consumo. A questão é que, mantidos os atuais padrões de consumo e de danos ao meio ambiente, o quadro pode piorar muito e rapidamente, infelizmente. Calcula-se que, em 2025, 2/3 da população global, equivalente a 5 bilhões e meio de pessoas, poderão ter dificuldades de acesso à água potável. Em 2050, já seria cerca de 75% da humanidade. Imagina. O drama diz respeito à sede e à escassez de água para cozinhar, para tomar banho, para plantar, mas também a disseminação de doenças causadas pela ausência de tratamento de água, como a diarreia, a malária, e agora nos afetando inclusive
com a nossa higiene pessoal dos vírus que temos à nossa volta agora, né, que está bem terrível, né, essa época de Covid-19. Se considerarmos todo o planeta, veremos que a distribuição de água doce na natureza é desequilibrada entre as várias regiões. Alguns países dispõem de mais água do que seus habitantes necessitam, enquanto outros estão situados em regiões extremamente secas, como o norte da África, o Oriente Médio e o norte da China. O Canadá, a Islândia e o Brasil são países favorecidos pela natureza em relação à água potável. Esse desequilíbrio faz com que um canadense possa gastar até 600 litros de água por dia, e um africano dispõe de menos de 30 litros diários para beber, cozinhar, fazer higiene, irrigar plantações, sustentar rebanhos e se limpar, né? Logicamente. Nas regiões mais secas da Terra, as populações locais vivem numa situação que se convencionou chamar de estresse hídrico. Trata-se de uma combinação de fatores ambientais, como a falta de chuvas, e socioeconômicos, alto crescimento demográfico, que resulta em pessoas de mais e água de menos. Isso nem sempre ocorre, porém, em razão da falta de recursos hídricos. Por exemplo, a África subsaariana é atravessada por grandes rios e o seu índice pluviométrico anual é considerado alto. No entanto, os países da região estão entre os mais pobres do mundo. Não possuem infraestrutura para aproveitar mais do que 3,8% da vazão total dos seus rios. Então é uma má utilização. Uma das próximas vítimas mundiais do estresse hídrico pode ser a China, e no espaço de tempo curto, 20 anos. O país tem 20% da população mundial e 7% dos recursos hídricos do mundo. Metade das cidades chinesas já padece com a escassez de água. No norte do país, mais árido, já estão assim as fontes abundantes com grande poluição atingindo os rios. Então a principal causa de escassez de água potável é o mau uso. Estima-se que a cada 100 litros de água própria para o consumo, 60 litros se percam em razão de maus hábitos e de distribuição ineficiente. Um dos exemplos mais gritantes é o do Mar de Aral, na Ásia, que perdeu 3/4 de volume de água por causa de projetos desastrosos de irrigação. Então temos que chamar atenção para o uso consciente desse bem tão precioso que é a água. Graças à popularização crescente da ideia do uso sustentável dos recursos naturais, há meios para reverter esse quadro. Medidas simples ao alcance de todos, como, por exemplo, reduzir o tempo do banho, fechar a torneira ao escovar os dentes, ao ensaboar a louça, pode resultar em até 1/3 de economia na utilização doméstica. As mudanças econômicas no uso da água, tanto agrícola quanto industrial, que respondem a uma grande vazão e utilização da água, também podem cortar o consumo. Parte importante, porém, cabe aos governos, responsáveis por investimentos para resolver problemas que são estruturais. Os vazamentos na rede de fornecimento drenam boa parte da água tratada. Há estimativas de que em certos países até 70% da água que sai dos reservatórios não chega às torneiras, escoando por encanamentos mal conservados. No Brasil, calcula-se que essa perda fica em 45%. A ampliação das estações e redes de tratamento da água é outro aspecto básico para fazer frente ao aumento do consumo, né? Afinal, do início ao fim do século XX, o uso humano de água aumentou 6 vezes no mundo, sob o dobro do crescimento da população no mesmo período.
Então, dentre os bens terrenos, temos aqueles que servem de provas, como a escassez de recursos ou a resistência a tentações, ao exagero, ao abuso devido ao excesso de prazeres, que além da saciedade causam sofrimentos. Ou seja, se comermos e bebermos demasiadamente, prejudicamos nossa saúde. Observem que nos países ricos há muito sofrimento com a obesidade e outras doenças relacionadas aos excessos dos gozos dos bens terrenos. Causa muita morte e decadência moral. As sociedades baseadas em extremo materialismo e consumo serão responsabilizadas pela escassez de outros povos e já sofrem algumas consequências. Então, sobre o necessário e o supérfluo, né? O equilíbrio entre necessário e supérfluo está na inteligência e intuição moral de cada ser e é relativo a cada sociedade. Por exemplo, os mais primitivos, silvícolas ou tribais, vivem de acordo com as suas necessidades básicas, muitas vezes mais ponderados e harmonizados com a natureza à sua volta do que os povos mais desenvolvidos, de acordo com cada necessidade complexa da sociedade moderna, com tentações cada vez maiores. Existe então a necessidade de praticar a caridade material, para dividir os bens básicos de sobrevivência em excesso, em favor dos menos afortunados. Se apenas conseguíssemos coletar todos os alimentos em boas condições que sobram dos supermercados e de hortifruti granjeiros e transferíssemos para os milhares de necessitados que permeiam a nossa volta, estaríamos reduzindo pelo menos a fome que assola os desempregados e desafortunados de nossa sociedade. Como cristãos, devemos estender a mão e resgatar nossos irmãos da miséria, oferecendo-lhes condições de sustentar com dignidade. Logicamente, haveria aqueles que classificariam como assistencialismo e que devemos ensinar a pescar ao invés de dar o peixe. E realmente devemos ensinar, mas de uma sociedade desigual, onde falta a isca, falta o anzol, falta a linha, a vara, também faltará o peixe. Mesmo que o indivíduo aprenda a pescar muito bem, então devemos também dar o peixe. O alimento é necessidade básica, assim como a saúde, educação, moradia, trabalho. E a fome, porém, é emergencial. Sem comida, nosso cérebro não funciona. E assim não poderemos nem evoluir em nenhum sentido. Devemos então utilizar muito bem o nosso livre-arbítrio, a nossa consciência e identificar quando estamos abusando do consumo dos bens, principalmente dos supérfluos. Então, tudo que é demais faz mal? O que vocês acham? A gente vai imaginar que sim, inicialmente, não é? Por exemplo, consumo material. Esse sim, né? A gente vai exagerar na comida, na bebida, nos bens materiais, no consumismo, no excesso, no supérfluo. A gente sabe que faz mal. Mas, em contrapartida, temos também a prática do bem. Prática do bem demais faz mal? Não, logicamente, né? Então, a oração, pensamento positivo, amor ao próximo, ou seja, caridade. Caridade demais não faz mal, ao contrário, faz muito bem, né? E na Gênese, que menciona sobre a origem do bem e do mal, no parágrafo 10, encontramos que, estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outras se acham no instinto de conservação, instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos, mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual.
O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. O espírito tem por destino a vida espiritual. Porém, nas primeiras fases de sua existência corpórea, somente a exigências materiais lhe cumpre satisfazer. E para tal, o exercício das paixões constitui uma necessidade para o efeito da conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. Mas uma vez saído desse período, outras necessidades vão se apresentar. A princípio, semi-morais e semi-materiais, depois exclusivamente morais. E é então que o espírito exerce domínio sobre a matéria. Sacode-lhe o jugo, avança pela senda providencial, que se acha traçada e aproxima do seu destino final. Se ao contrário ele se deixa dominar pela matéria, ele se atrasa e se identifica com o mais bruto. Nessa situação, o que era outrora um bem, porque era uma necessidade de sua natureza, transforma-se num mal, não só porque já não constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Muita coisa que é qualidade na criança torna-se defeito no adulto. O mal é, pois, relativo e a responsabilidade é proporcionada ao grau de adiantamento. Todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial, visto que, a não ser assim, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas. O que não é aceitável, não é compreensível, logicamente. No abuso é que reside o mal, e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. E mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, livremente ele escolhe entre o bem e o mal. E sobre as privações voluntárias e mortificações, que menciona também no Livro dos Espíritos. O homem deve procurar o seu sustento e bem-estar, porém sem abusar, que poderia diminuir a sua saúde, a vitalidade, a condição moral e causar falta e ameaça aos outros seres à sua volta. As privações voluntárias são bem-vindas se forem para diminuir os excessos, evitar os gozos inúteis, principalmente se forem atreladas à caridade, pois fazeis o bem aos vossos semelhantes e mais méritos tereis. Um pequeno exemplo é quando, na distribuição do sopão, por exemplo, que vocês sabem, existe o sopão desde 1995, onde um grupo que se reúne na obra social Célio Lemos se reúne toda terça-feira, tem a equipe que prepara a sopa, inclusive o Seara de Luz foi de extrema importância no início, onde a Dona Lourdes e a Dona Marlene, o seu Zé Nunes, vários antigos do Seara participavam do sopão no início, né? Então, no sopão, quando algum motivo, um voluntário sem tempo de abrir a geladeira farta e fazer um lanche apetitoso, pois já está em cima da hora de ir para a cozinha da obra e se preparar para levar o alimento, cobertores, roupas e um sorriso de compaixão ao irmão necessitado nas ruas, e com um pouquinho de fome, doendo o estômago, mal acostumado, prossegue na tarefa de caridade, sentindo-se solidário ao sofrimento do próximo, assim como sentindo algum frio ou uma chuva atrapalhar o seu conforto, que faz lembrar as provas e expiações dos nossos semelhantes desabrigados e sem moradia, não é? Então, as privações e as mortificações, entenda-se como antigamente usavam o silício para se machucar e um objetivo pessoal apenas,
de se mortificar e se machucar, caracteriza-se por egoísmo e fanatismo religioso, sem nenhum mérito moral e espiritual, sendo prática antiquada que deve ser abolida. Devemos sim fustigar o nosso orgulho e egoísmo, elevando a nossa moral, e prover nosso corpo e espírito apenas com o necessário para a nossa sobrevivência. Então, se reduz ao amor ao próximo. Temos que praticar o amor ao próximo. Nunca foi tão premente lembrarmos dessa máxima de Cristo, nosso Mestre. Muito obrigado pela paciência, pela atenção. Espero que eu tenha colaborado com algumas informações muito importantes nos dias de hoje sobre como devemos achar um equilíbrio, um balanço entre a nossa sobrevivência, nossos instintos e também o amor ao próximo para melhorar e evoluir a humanidade e proteger o planeta Terra, que é a nossa casa. Então, fiquemos na paz de Jesus, nosso Mestre, e até a próxima, se Deus quiser. Agradecemos a todos e a todas que puderam estar conosco nesta noite, assistindo à palestra do nosso amigo Joel Farman, agradecendo também ao Joel por ter se disponibilizado a estar conosco, compartilhando reflexões a respeito de temas tão importantes para todos nós. E finalizando as nossas atividades, iremos à prece de encerramento dos nossos trabalhos desta sexta-feira. Querido amigo Jesus, agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que temos recebido, por tantos esclarecimentos, que possamos, Mestre, colocá-los dentro de nossas almas, para então pô-los em prática no nosso dia a dia, tornando-nos hoje um pouco melhores do que ontem, nesse contínuo esforço de sermos cada vez melhores. Obrigado, querido amigo, por todo o amparo, por toda a proteção. Esteja, Mestre, com todos os nossos queridos amigos e amigas que estiveram conosco hoje e com tantos outros, Senhor, que vibram no mesmo pensamento, no mesmo ideal de amor e de paz. Que a Tua paz seja com todos nós, agora e sempre, e que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos. Tenhamos todos uma noite abençoada.